Saudações, pessoas! Eu quero fazer um comentário aqui sobre o William Vac, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que foi afastado da Globo por fazer um comentário racista. O Conde fez um vídeo sobre esse ocorrido e o vídeo dele foi removido por discurso de ódio. Mas esse caso me chama a atenção e também o que me chamou a atenção foi o fato da remoção desse vídeo. Vejam só, o comentário que ele fez foi realmente um comentário indevido? Foi infeliz? Foi! Eu não concordo que o que ele fez ali foi uma coisa boa, foi uma coisa negativa. Ele não deveria ter feito aquele tipo de comentário, não se deve fazer aquele tipo de comentário. Porém, eu acho que houve assim uma super ação em cima desse assunto. Mas o que eu acho mais foda é o seguinte: você precisa manter aceso no meio da população, no meio da sociedade, precisa se manter aceso aquela chama do preconceito, a chama que mantém esses movimentos funcionando. Como eu já disse em outro vídeo, né, certos movimentos, se simplesmente ninguém falar mais sobre esse caso, não comentar mais sobre determinadas coisas que são marteladas na cabeça das pessoas, simplesmente determinado tipo de coisa desaparece. É como, por exemplo, o movimento racial. O movimento racial funciona da seguinte forma: você tem que manter acesa a chama daquilo que eles chamam de preconceito, de racismo. Eles constantemente propagam esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse é o combustível que mantém o movimento vivo. Se ninguém mais falar nada sobre isso, as pessoas automaticamente vão esquecer e vão perder esse receio de como se deve tratar uma outra pessoa. Como eu dei o exemplo num outro vídeo uma vez, quando você é criança, você começa a ter contato com o mundo e com outras pessoas, você nota facilmente que as outras pessoas sim são diferentes em vários aspectos. Não só em questão da cor da pele, mas também em questão de tamanho, olhos, cores, né, e etc, etc. Então, conforme você vai tendo contato, você quer interagir, quando você é criança, você quer brincar com as outras pessoas. O que interessa é se a pessoa quer brincar com você, né? É isso que interessa. Só que conforme você vai crescendo, as pessoas vão falando: olha, você tem que tomar cuidado para tratar certos tipos de gente, tem que tomar cuidado em tratar certos tipos de pessoas por determinado tipo de coisa. Então você cresce com essa ideia na cabeça. Então essa propagação dessas ideias que mantém esse movimento racial vivo e mantém o tal preconceito também vivo. Existem filhos da puta no mundo que detestam algum tipo de pessoa por determinadas características? É claro que existe. Movimentos canalhas e pessoas sujas sempre vai existir na face da Terra, como sempre existiram. Então, algumas coisas sim existem. E certas pessoas, obviamente, precisam ser combatidas. Mas esses movimentos vivem desse tipo de coisa, de alimentar o próprio racismo. Então, houve assim realmente um boom que eu achei desnecessário em cima do caso desse cara. Por quê? Isso é bom para o movimento. Porque você alega: vejam como está ali na sociedade, na cabeça das pessoas, esse racismo sujo, não sei o quê. Então você mantém essa chama viva. E esse caso, né, desse âncora do jornal, serviu para alimentar, colocar lenha na fogueira, serviu de combustível para esse movimento racial. E isso é fato, é óbvio, é só você prestar atenção como funciona, como é a mecânica desse movimento, né? Então, o que aconteceu? No caso do vídeo do Conde, voltando, né, ao vídeo dele, ele fez assim, evidenciou mais ou menos o que eu estou evidenciando aqui. Mas acontece que se você não upar um vídeo, ou se você não propagar em uma mídia social aquilo que eles acham que você deve propagar, ou seja, você tem que fazer um vídeo destruindo o cara, favorecendo e gritando e colocando lenha, colocando combustível nesse tipo de movimento. Se você não fizer isso, se você colocar o ponto de vista coerente em cima do que esse movimento propaga e colocar assim às claras o que
esse movimento de fato é você, por um acaso, então está fazendo discurso de ódio. Foi o que alegaram para remover o vídeo do Conde. Então, quando eu disse já há muito tempo, né, bem antes até desse boom do YouTube, já comentava-se isso em outras mídias, que a censura, né, ela ia tomar uma força cada vez maior, e depois aqui no YouTube, já há vários anos eu falei sobre isso, que o YouTube ele ia sim começar a podar e censurar essas pessoas, porque nós precisamos, eles no caso precisam, né, implementar a ditadura do discurso único. Ou seja, se você não fala nada que seja coerente a esses movimentos sociais, etc, etc, você então está o quê? Propagando discurso de ódio. O problema é que nesse discurso de ódio você pode incluir qualquer coisa. Por exemplo, eu falei mal de um carro verde. Ah, mas o discurso de ódio, por quê? Porque nós só toleramos carros azuis. Conseguem perceber que qualquer coisa pode ser inserida nesse discurso de ódio. Então o vídeo do Conde foi removido exatamente por isso. Ele não seguiu essa ditadura do discurso único. É um absurdo monumental. Agora, esse caso desse William se trata disso. É você manter viva essa chama do preconceito. É você colocar combustível em um desses movimentos revolucionários. No caso, esse movimento racial. Então, que ele fez de errado, que ele pague por isso sim. Mas o problema é o tamanho da destruição que estão promovendo contra o cara para poder manter vivo esses movimentos. Foi isso que eles fizeram com aquela menina aquela vez no campo de futebol, né, que ela destruíram a vida da menina, que eu não lembro qual time de futebol que era, né, a menina teve que mudar, perdeu o emprego, né, que ela gritou macaco no campo lá e tudo mais. Destruíram a vida da menina, estão destruindo a vida desse cara. Mas para que isso? Para manter vivo então esses movimentos que têm apenas o objetivo de promover o caos, destruir a sociedade e favorecer um grupo que está ali participando nesse jogo de poder. Então nós temos que entender que esses movimentos são a fonte de força desses caras que estão, entre aspas, no comando aqui do Brasil. Tá? É assim que funciona. Enfim, era esse comentário que eu gostaria de fazer sobre esse caso. Estarei encerrando o vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui.